Estou recebendo aqui na Boca do Povo, comigo, André Spezin, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. Vamos falar um pouco sobre os desafios da comunicação pública, né? Principalmente nesse momento que a gente vive, um momento político muito conturbado, principalmente na questão das fake news. E aí, como se trata a comunicação pública em momentos como esse? O André está aqui para falar um pouquinho com a gente. Obrigado pela participação, André. Bom dia. Bom dia, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando com o nosso público, não só de Blumenau, né, Jorge, mas de toda a região do Vale do Itajaí. E para nós é sempre satisfatório, a gente fica contente de estar conversando com um amigo, porque o amigo tem um conhecimento grande, né, de comunicação. Há anos é comunicador aqui da nossa cidade e sempre trazendo assuntos relevantes e que têm interesse direto no dia a dia da vida das pessoas e sempre de forma propositiva abordando questões que venham a melhorar a vida da nossa população. Secretário, qual é a estrutura da Secretaria da Comunicação? Bom, Jorge, a nossa Secretaria de Comunicação tem aproximadamente 35 colaboradores, né, funcionários, e esses funcionários possuem qualificação, todos na área de comunicação, não poderia ser diferente, né? Tudo com o objetivo de promover os eventos da Prefeitura de Blumenau, tudo com o objetivo de evidenciar para a população o que acontece no dia a dia da nossa cidade, informar da melhor forma possível os serviços que a Prefeitura presta, comunicar alteração de vias públicas, ou seja, comunicar à população informações da cidade onde a gente mora. Interessante que, como Blumenau é um polo, uma referência, Jorge, na área turística, na área de saúde e educação, essas informações interessam também aos moradores das cidades circunvizinhas para que possam transitar e usar os serviços públicos de forma mais adequada possível. Então a Secretaria também tem a incumbência, tem como é que eu posso te dizer, o papel de receber as demandas da comunidade, principalmente advindas dos veículos de comunicação da nossa cidade, seja televisão, rádio, internet e até mesmo mensagens que são dadas, né, ali no Instagram, no Facebook, falando de dificuldades que a população está tendo em determinado local, ou perguntando de serviços públicos, o horário de serviços, enfim. Então, a Secretaria de Comunicação é um órgão transversal em toda a secretaria, ou seja, em toda a prefeitura, ou seja, cada secretaria da cidade de Blumenau tem lá alguém da Secretaria de Comunicação para poder buscar as informações de forma fidedigna e poder mostrar, e poder encaminhar para a imprensa através dos releases, né, através dos vídeos também que nós estamos fazendo, para que a imprensa, então, que é quem tem a maior relação com a comunidade, possa reproduzir essas informações, Jorge. E é preciso ter uma boa sintonia aí para esse papel funcionar corretamente, né? Precisa conhecer a máquina pública, não só do município, mas também do Estado, principalmente do Estado e também do governo federal, para que a gente caminhe em sintonia com esses órgãos também e divulgue as informações no município. Essas informações do município muitas vezes são geradas no governo federal ou no governo do Estado, ou nos dois. E aí a gente precisa estar aí sintonizado, como bem falasse, para poder passar para a população a informação mais fidedigna possível. Secretário, como fazer uma comunicação pública eficiente e convincente? Uhum. É uma comunicação pública que convence o contribuinte, né, nas respostas que se passa para ele. Bom, primeiro que as respostas e essa comunicação que falasse bem, ela precisa ter um diagnóstico do público para daí ser abordado da melhor forma possível. Não adianta eu utilizar uma linguagem lá no público da Profamília para os jovens, a mesma linguagem para os idosos. A gente precisa entender isso aí, a Secretaria de Comunicação tem profissionais experientes
no dia a dia. E a gente pode contar também com os parceiros das rádios, dos diversos veículos de comunicação, para a gente informar da forma mais assertiva, conversar da forma mais assertiva com cada público da nossa cidade. E de que forma é feita a prevenção de fake news? Porque deve chegar muita coisa, né, até a comunicação, às vezes de forma direta ou indireta, né, de notícias que não condizem com a realidade. E aí precisa fazer toda aquela prevenção, né? Isso. Primeiro, né, Jorge, essa questão de fake news, ela está sendo, o Congresso Nacional está buscando regulamentar esse mundo digital para que cada vez menos a gente tenha notícias falsas. Até porque as notícias falsas, elas trazem uma certa preocupação para o público-alvo, né, dessas notícias ruins. Isso prejudica a vida das pessoas, isso dificulta a evolução, a melhoria do dia a dia nas cidades. Isso a gente pode estar falando daqui a pouco de fake news na área do trânsito ou transporte coletivo, né? Recente a gente ouviu fake news sobre o transporte coletivo do município de Florianópolis, sobre questão de ar-condicionado e coisa e tal, e era fake news, não tinha nada a ver com o que estava divulgando. Então, assim, primeiro, isso é uma legislação que está sendo tratada lá no Congresso Nacional, e a gente entende que precisa ter mesmo essa regulamentação e punir quem distribui fake news. Precisa dar o exemplo, o governo precisa dar o exemplo de propor medidas alternativas efetivas para que as fake news deixem de circular nas redes sociais, principalmente. E como é que a prefeitura aborda essas questões? Primeiro, né, Jorge, a gente tem uma relação muito próxima das dezenas de veículos que nós temos na cidade. Seja somado isso a televisão, rádio, principalmente os portais. Então, como nós temos uma relação muito próxima, e esses portais reúnem uma quantidade significativa de seguidores, ou seja, esses portais eles acabam sendo os parceiros, não da prefeitura, mas sim do bem-estar da cidade, e quando acontece uma fake news, eles mesmos acabam mostrando de que aquilo é uma fake news, ou a prefeitura busca, junto a esses parceiros, através de uma mídia que esclareça e diga que aquilo é uma fake news e prove que é uma fake news, e aí eles acabam multiplicando isso na rede deles. Então, para nós aqui na cidade, a gente acaba tendo uma condição tranquila sobre esse assunto das fake news, até porque assim que é detectado uma fake news, a gente acaba pedindo a colaboração desses portais e também do rádio, da TV, para que evidencie a verdadeira história, vamos dizer assim, daquilo que é objeto da fake news. Então, na cidade, a gente não tem assim algo que eu me lembre, por exemplo, de que não houve até agora nenhuma notícia falsa que tenha prejudicado impactado, né? Exatamente. Então, nós aqui, a gente acaba não tendo preocupação com isso, até porque a gente busca sempre evidenciar da forma mais clara possível, e aí então também inibindo a questão da fake news. Bom, a secretaria que o senhor administra também é responsável pela propaganda do governo, né? Como é feito esse planejamento de mídia e qual é o foco da propaganda, né? Quando vocês sentam para determinar, vamos fazer uma ação de mídia agora para isso, para aquilo. Eu, inclusive, tenho uma particularidade que é minha própria, isso eu estou falando por mim, que eu acho que não é só aqui em Blumenau ou no estado de Santa Catarina, mas no país de um modo geral, que a mídia pública deveria ser um pouco mais utilizada também para conscientizar o cidadão do quanto o serviço público é importante. Isso eu estou falando de escola, cidadão apoiar a escola, o pai levar o filho, o pai cuidar lá, cuidar da unidade de saúde, do tratamento com o funcionário público. Ele está lá para nos atender, não é um inimigo nosso, como muita gente
quando vai a um local público, entende dessa forma. Ao contrário, é alguém que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar num problema que nós temos. Então, essa é uma particularidade minha que eu vejo e, na minha opinião, poderia ser mais bem explorado com os recursos da mídia pública. Mas como é que aqui em Blumenau se faz esse estudo, né? De campanhas de mídia do governo? Olha só, Jorge. Primeiro, quando nós temos um calendário de ações a serem desenvolvidos, né, nos 12 meses, seja da parte turística do município, com eventos e eventos de negócio, eventos festivos também. Nós temos calendários das ações de vacinação, a gente tem calendário das ações de matrícula nas escolas, recadastramento do Profamília, enfim, nós temos o calendário das diversas atividades do município nas suas diversas secretarias. Então, o que a gente prima? Então, qual que é o item primeiro lá dos critérios, vamos dizer assim, para fazer uma boa propaganda? É evidenciar a transparência. Primeiro, deixar claro para as pessoas o que está sendo feito, a quem interessa o que está sendo feito, os valores, muitas vezes, que estão sendo utilizados, que é da população, não é da prefeitura, como muita gente acha, o dinheiro é da prefeitura. Não, o dinheiro não é da prefeitura. A população deposita o dinheiro na conta da prefeitura e a prefeitura precisa usar esse dinheiro a favor de todos. Então, isso precisa ficar cada vez mais claro para que as pessoas cobrem também e tenham consciência de que quando depredam algum equipamento público, estão rasgando o dinheiro deles. Então, esse é um critério indispensável primeiro, é a questão da transparência. Evidenciar para quem que é, o que é e de onde é que está vindo esse investimento. Outra questão, a gente precisa cada vez mais procurar o público-alvo. E aí vem essa tua opinião, que a gente não combinou a fala, mas é o que a gente está buscando acertar cada vez mais. E para isso, Jorge, a gente precisa saber onde é que está o público. O público não está mais na televisão como estava antigamente. O público está onde? O público também não está mais tanto na rádio como estava antigamente. O público está nas redes sociais. Então, o que a prefeitura está fazendo? Por exemplo, foi divulgado hoje a implantação de 50 lombadas físicas, faixas elevadas na nossa cidade. Pô, é importante para o morador daquela região saber que a prefeitura, primeiro saber que o bairro dele está ficando mais seguro, o bairro dele está ficando mais urbano, e isso tudo é fruto da arrecadação do município e da articulação que o prefeito tem nos entes federados, nos entes, né, estadual e federal, e junto com os deputados e senadores. Então, isso é importante. Então, nós faremos, a partir desse ano, a gente já está levantando os números, quando uma obra na área da saúde, na área da educação, algum serviço público nessas áreas também, na área da assistência, enfim, nas diversas áreas, acontecerá na determinada região, a população daquela vizinhança do serviço que está sendo prestado vai estar sabendo, porque nós faremos uma propaganda de aí no máximo 30 segundos e colocaremos no telefone dessa pessoa através do Instagram e do Facebook. TikTok também, a gente está trabalhando essa questão. Então, essas pessoas, por exemplo, que moram perto de onde será instalada essas lombadas, essas faixas elevadas, estarão sabendo o que está acontecendo de intervenção do no município, no seu bairro, por parte da prefeitura. E aí a gente vai começar a ter o feedback disso aí, Jorge. E com esse feedback a gente vai começar a criar uma relação com essa população. Porque essa mídia, essa mídia, vamos dizer assim, unilateral, que é a televisão, o rádio nem tanto, mas mais a televisão, essa mídia, ela acaba perdendo um pouco de força por conta de que a população quer ser ouvida. E aí não dá para tudo, durante o programa de televisão, ligar lá, eles vão atender, mas não vão falar nada. Essa facilidade o rádio tem. O rádio tem, né? E perdura. Então, isso a gente vai estar, esse canal, abrindo um canal de comunicação com a população através das redes sociais. Um canal que seria, pelo que o senhor fala, direto, né? Não, e é direto com o munícipe ou quem for usar o serviço público. Tudo isso a gente amplia a transparência e as pessoas sabem
mais e mais o que está sendo feito na cidade e para onde o recurso público está indo. E essa ideia da prefeitura de comunicar diretamente o cidadão através das redes sociais que ele utiliza, isso o senhor pretende implantar a partir de quando? Já há um estudo, já se desenvolveu alguma coisa, já se tem uma ideia de como pode ser feito? Sim, eu inclusive, hoje à tarde vou ter conversa com a agência que cuida da parte de comunicação do CETERB, né, da Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade, para daí então, temos o cronograma aqui já, recebi hoje de manhã o cronograma de implantação, até abril para todas estarem implantadas, e aí nós estaremos fazendo essa divulgação, montamos uma arte, vai ser aprovada ou aperfeiçoada, e aí nós vamos estar impulsionando. E mais, uma mídia barata, Jorge, e efetiva. E o cidadão vai começar a saber o que está acontecendo especificamente na região dele. Isso. Aí nós vamos conseguir alcançar esse munícipe pelo CEP dele. Então, é uma forma mais próxima de se comunicar e, ao mesmo tempo, tu cria um canal para ouvir essa pessoa. E é claro que aí os veículos, a gente, eu imagino que essa questão do rádio vá dar uma certa credibilidade, vamos dizer assim, no que se comenta de determinados assuntos na cidade. A televisão, ela tem um papel importante também, mas o rádio, assim como a TV, divulga, mas o rádio acaba podendo assim ouvir a população e o seu questionamento. A importância do rádio é o que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Ter o tempo para poder explicar, para poder orientar, para poder tirar dúvida naquele momento, né? Então, o cidadão que está nos ouvindo agora, ele ficou com alguma dúvida do que o senhor falou, ele pode ligar aqui para Itaberá agora, já pegar o telefone no 33 22 16 60 e já questionar o senhor ou mandar uma mensagem e tal, e já sai com a resposta aqui. Então, essa agilidade é que beneficia e faz o rádio se manter até hoje. Né? Exatamente, é isso aí. Então, Jorge, a gente acredita, nós acreditamos, né, o prefeito Mário que tem trabalhado diuturnamente para que as coisas fiquem que a cidade fique cada vez melhor e, ao mesmo tempo, essa melhora na cidade de infraestrutura, de melhoria dos serviços públicos são acompanhados, né? Caminham juntos a questão da transparência e a questão da probidade das ações da prefeitura, e é isso que a população espera de um administrador. Estou conversando com o secretário de Comunicação, André Spezin, está conosco aqui na Boca do Povo, nesta manhã de quinta-feira, na Rádio Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Secretário, quem acompanha o prefeito nas redes sociais, nota que ele é muito atuante, né? Eu não sei se o prefeito deixa um dia de publicar alguma coisa nas redes sociais dele. Isso é uma estratégia de mídia ou uma iniciativa do próprio cidadão Mário Hildebrand? Então, Jorge, nós podemos... a gente acabou provando... quando houve a pandemia, a importância que é do prefeito, daquele que administra a cidade de Blumenau, ter uma relação com a população. Isso depois da pandemia, ficou mais claro isso para o prefeito, e o prefeito sempre teve esse sentimento de poder utilizar, de encurtar a distância entre a população e o prefeito da cidade. Ou vice também, como ele foi, né? Foi vereador também, secretário de assistência. Mas depois da pandemia, o prefeito ficou mais claro para ele viu que a população quer interagir, quer conversar com a autoridade, e aí, portanto, o prefeito acaba prestando não só informações, mas dando satisfação do dia a dia dele para a população. E é interessante que não para de crescer a quantidade de seguidores nas redes sociais do prefeito Mário, e não é só de Blumenau, Jorge. É da nossa região também, do Vale do Itajaí, do Alto Vale, porque a nossa região é uma região próspera, é uma região que reúne muitos interesses turísticos, festivos da nossa região e de negócio também, e o prefeito acaba sendo uma referência de saber o que está acontecendo na nossa cidade. E isso tudo faz, né, quando ele divulga essas ações, isso faz com que amplie a quantidade de seguidores, mas respondendo especificamente à tua pergunta, é uma ação
do cidadão Mário Hildebrand a iniciativa de agir dessa forma com a população. De ser mais atuante Isso. em redes sociais. 10 horas e 45 minutos, intervalinho, a gente volta já já conversando com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Blumenau. Até já. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Dengue mata. Esteja preparado para combater o mosquito transmissor da dengue. Todo cuidado é pouco. Em época de muita chuva, é necessário ficar atento aos possíveis focos do mosquito. Remova de seu quintal todo tipo de objeto que possa acumular água. Tampe as caixas d'água e limpe os recipientes diariamente. Mantendo a limpeza em dia, todos saem ganhando. Combater a dengue é um compromisso de todos. Uma campanha da Rádio Itaberá de Blumenau. E segundo pesquisa Acaerte, feita pela Cantar e Bop Mídia, 7 em cada 10 catarinenses ouviram rádio nos últimos 90 dias e 40% compraram produtos anunciados. Anuncie no rádio. Uma campanha Acaerte. No ar, na boca do povo. Em cima da notícia. Estamos de volta na Boca do Povo, aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, às 10h47, conversando com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Blumenau, André Espezin. Comunicação hoje talvez seja uma das áreas mais importantes que se tem, né? Assim, por tudo Jorge, que se vê. Sim, olha só. Só dá para se ver, só dá para se constatar o que a prefeitura está fazendo, ou em loco, ou através da comunicação. Então, a comunicação é uma ferramenta, um instrumento, né, muito poderoso e que faz com que, quando é utilizado para o bem, vamos dizer assim, liberta as pessoas e mostra para as pessoas a verdade sobre aquilo que está acontecendo no dia a dia da cidade. Talvez a gente não tenha nenhum tamanho da representatividade ou do impacto da comunicação, mas a chegada da rede social, por exemplo, mudou o comportamento das pessoas. E a rede social nada mais é do que uma comunicação. Isso. Uma comunicação coletiva ou pessoal, mas não deixa de ser uma comunicação, né? Eu me comunicando com fotos, com vídeos, com áudio, com mensagens, com quem eu quero ou com o mundo, né? Isso. Isso acabou, essa liberdade que a rede social acabou trouxe, acabou também inflamando algumas pessoas para falarem o que querem sobre quem quer, sobre quem e qualquer assunto. E por isso a importância que é um regramento, Jorge, né? Assim como é o trânsito, assim como é a vida em sociedade, precisa de um regramento legal para que pessoas que queiram praticar ações ilegais e falar sobre outras pessoas dando falso testemunho, enfim, aí tem uma porção de crimes aí, seja reprimida e que seja retirada do ambiente dessa comunicação, porque não é possível tu estar num ambiente e que tu está sujeito a qualquer tipo de fala, de abordagem que prejudique seu negócio. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um comércio e simplesmente o concorrente dele colocou nas redes sociais que ele seguia A ou B na política e criou um movimento dizendo que todo mundo que segue esse político não devia procurar esse comércio porque esse cara do comércio é de outro candidato. Isso aconteceu muito no período eleitoral. Isso aí acabou atrapalhando o comércio desse amigo nosso, da alimentação, quase ao ponto de fechar. E isso é uma fake news, porque ele do comércio dele nunca se manifestou e consegue provar que não houve manifestação pública dele do posicionamento político dele. Esse é o problema da internet livre, né? Isso. A gente tem ali um mundo livre, a gente tanto prega pela liberdade, né? Mas a gente também acaba notando que tem pessoas que têm que ter um controle, porque elas acabam se passando. Não, e acaba virando libertinagem, né? Então, assim, virando um negócio que transgride o limite
entre as pessoas, entrando numa zona pessoal e Exato. acabando Exato. prejudicando as pessoas. E mostrando como nós somos movidos pelas nossas emoções, né? Isso. Quem não nessa vida não tomou uma decisão, saiu algo da boca em um momento emocional Isso. extremo que Isso. não se arrependeu depois disse, meu Isso. Deus, não era eu ali. Isso. Será que não era, né? Mas assim, Boa. porque Boa. a gente às vezes tem situações que a gente não se conhece, a gente nunca passou, não sabe como vai reagir, não sabe como vai agir. Então, às vezes a internet nos deu esse canal, essa possibilidade de reagir e agir em momentos de impulso. Isso. E que atrapalhou muita gente também, né? Então, isso. E O isso. senhor é a favor de uma regulamentação? Ah, não tenha dúvida. Assim como tem uma regulamentação no trânsito, como tem uma regulamentação na vida em sociedade, na área penal, na área civil, na área tributária, enfim, em várias áreas, precisa sim ter uma regulamentação e precisa punir aqueles que acabam praticando crime nas redes sociais. Sou a favor, sim. Sou a favor, os projetos estão tramitando no Congresso Nacional. Secretário, o senhor já falou de um dos planejamentos deste ano para a Secretaria da Comunicação, que é através de redes sociais, chegar direto ao cidadão com uma ação do município em uma determinada localidade. Isso. O senhor citou aqui o exemplo da faixa elevada, né? O cidadão mora lá numa rua que vai receber faixa elevada, ele vai ser comunicado que na rua Exatamente. dele vai ter essa obra Nas direto. imediações- Ele, morador daquela Isso. região, vai Isso. receber esse comunicado. O camarada vai tá- Mudou o trajeto do ônibus. Isso. É possível, Isso, é possível. avisar ali quem Isso. mora naquela região Isso. do trajeto que a linha do Isso. ônibus foi Isso. alterada. Por exemplo, lá na região oeste da cidade, tem o terminal da Velha, Sim. né? Aquele da Água Verde, aquele terminal que parece que não termina, mas vai terminar. Então, assim, aquele terminal urbano, a população no entorno, embora tá vendo aquela obra, tá acompanhando a evolução da obra, ele vai receber Informações sobre o andamento e até a abertura. na palma da mão. E agora, saiu recente, eu acho que foi na segunda-feira, foi publicado que o WhatsApp abriu a possibilidade de diversas Comunidades, né? comunidades, se eu não me engano, até 5 mil membros, uma coisa assim. E isso tudo também pode de que nós tenhamos na cidade de Blumenau um grupo de WhatsApp por bairro, os 35 bairros. Comunidades através de bairros. Exatamente. Então existe essa possibilidade. E nós estamos aí as trabalhando- informações direcionadas conforme cada Isso. região, né? Cada Exatamente. bairro e tal. Exatamente. Para fazer esse contato direto Exatamente. com o contribuinte, que é uma intenção da Secretaria de Comunicação. Mas além dessa intenção, qual é o planejamento para esse ano, né? Além disso, o que mais vocês pretendem implantar ou melhorar, desenvolver? Isso. A gente pretende investir em impulsionamentos, ou seja, fazer com que aquela informação não fique somente no âmbito dos conhecidos da rede, mas sim investir no Google para que essas informações, elas no Facebook, Instagram, se propaguem e vão muito mais longe naquele público alvo. O outro é o planejamento financeiro que nós fazemos todos os anos, que é o investimento que nós faremos nos diversos veículos de comunicação. Algumas ações internas nossas para que essa informação, para que a gente tenha mais informações, porque é impressionante, Jorge, e tu acompanha bem isso, a quantidade de informações que são geradas pela Prefeitura de Blumenau. Bastante. É uma das 3 maiores cidades de Santa Catarina e possui uma mega estrutura essa que acaba auxiliando os diversos veículos de comunicação também, fazendo com que a transparência fique evidenciada cada vez mais nas ações da Prefeitura. Isso é muito importante. Secretário, falando agora um pouco do senhor particularmente, o senhor disputou a eleição no ano passado, foi a primeira, né? Primeira eleição, isso. A estreia. Isso. A estreia na eleição. Não conseguiu votos suficientes na eleição. Como é que o senhor avalia essa experiência? Como é que foi isso pessoalmente para o senhor? E isso motivou ou desanimou participação em novas disputas? Então, Jorge, eu fiquei muito contente em poder ser candidato a deputado federal.
aqui pela cidade de Blumenau, região do Vale. É claro que, estando na Câmara dos Deputados, representa o estado como um todo, né? Os 7 milhões e poucos mil habitantes e os 295 municípios. Mas é claro, nós temos aqui a nossa base aqui em Blumenau. Fiquei muito contente de ser candidato, fiquei contente em poder conversar com a população, me colocar à disposição para ser candidato. Eu me preparei para ser candidato, eu sou formado em Direito, sou contador, sou ficha limpa e tenho bastante tempo de serviço prestado no serviço público. E eu fui candidato sabendo o que eu estava fazendo e o que eu faria em Brasília. Então, não foi uma aventura, foi algo estudado, planejado, e que, por questões externas e que fogem ao nosso controle, a gente acabou não chegando no número suficiente para poder estar lá representando a população. Mas quero te dizer que eu faria tudo de novo, seria candidato, porque foi um tempo importante para conversar com as pessoas, aprender e conhecer a realidade do nosso estado. É impressionante, Jorge, que a gente fala que o nosso estado é rico, o nosso estado é isso, é aquilo, mas só para ter uma ideia, de 5 milhões e meio de pessoas economicamente ativas do nosso estado, a metade disso, metade dessas pessoas, ganham R$2.000 de salário. Não é a renda familiar, é a renda unitária. Então, o casal com R$4.000 recebendo de salário, ele com certeza não tem uma vida tão folgada, ou quase nada. Então a gente precisa trabalhar nas políticas públicas de infraestrutura do nosso estado, porque a infraestrutura ela acaba sendo um instrumento de atração dos investidores para a nossa região. Por exemplo, o aeroporto de Blumenau. O aeroporto de Blumenau é um aeroporto que não recebe aeronaves à noite. E com isso, Jorge, grandes celebridades de várias áreas do entretenimento, não vêm para Blumenau porque não podem pousar à noite, porque o aeroporto ainda não é balizado. E sim, precisam pousar em Navegantes e aí pegar 470. E a 470 eles não querem. As grandes celebridades não querem trafegar na 470, até porque, muitos anos atrás, se deu o título de Rodovia da Morte. E isso faz com que o investimento na nossa região seja reduzido. Então precisa ter infraestrutura. Aí sim, a infraestrutura ela atrai os grandes investidores. Pode ver como é que está a BR-101, naquela região litorânea ali de Pissarras, Armação, Navegantes, os grandes investimentos que estão tendo naquela região. Porque tem infraestrutura da BR-101 e a gente precisa o quanto antes que a 470 seja terminada e mais, Jorge. Não terminada até Indaial. Ela precisa, no mínimo, até o Alto Vale, lá em Pouso Redondo, porque lá tem muita produção a ser escoada nos nossos portos aqui, principalmente Itajaí e Navegantes. E enquanto isso ficar assim, a gente acaba perdendo investimentos para o Paraná. A gente acaba perdendo investimento para a região litorânea também. Então, a infraestrutura, eu sabia na teoria, mas eu... Constatou na prática, né, eu vi. Secretário? Eu visitei várias empresas no Alto Vale e as empresas com problema de competitividade no valor de seus produtos por conta de ter um alto custo no transporte dessas mercadorias para os portos, e isso com a produção pela rodovia, né, pela parte terrestre também. Então, isso precisa ser mudado em Santa Catarina. A gente está vendo essa BR-470 há anos, Jorge. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas se o Estado, né, ele der as condições, a iniciativa privada completa o resto. Isso. Né? Se você tiver um bom acesso a um município, a uma região, isso. Aquilo cresce por conta própria, né? O problema é tu entrar e sair, né? Isso. Quantas cidades, ou até o litoral mesmo, em alguns pontos dele aqui em Santa Catarina, há essa dificuldade de você chegar, de você sair, de caminhões entrarem, né? Por exemplo, o município de Rodeio. O município de Rodeio é um município bonito, que tem muito para mostrar para os turistas que visitam a nossa região. Agora, quando ele entra daqui para lá, né? Blumenau, Rodeio. Blumenau, Rodeio. Daqui é ótimo, ele vai entrar. Agora, para o turista sair do município de Rodeio,
pelo trevo da 470, que é um pseudo-trevo, ele nunca mais volta para aquela localidade. É em cima de uma curva, é um negócio complicado e que muitas vezes... risco, né? gera Acaba virando um risco, né? E aí o cara não quer mais estar naquele ambiente ali. Então a gente precisa, município que nem esse, assim, precisa ter sensibilidade do governo federal, estadual, para que se implante um trevo ali. Olha só, o outro trevo, até para a gente não se alongar aqui, ali no Antônio Raio, ali em Brusque ali, né? Na saída com a 101. Com a 101. Ali precisa o E quanto agora, antes. para piorar, a empresa desistiu da obra. Isso. Eu posso te falar isso aí com propriedade, porque quando eu estive em Florianópolis, como secretário adjunto da infraestrutura, eu presenciei o prefeito Ari Vec, o Arizinho, lá pedindo, pelo amor de Deus, para que o governo do estado e o governo federal ou eles indenizassem as terras onde ia passar uma alça, ou mudasse o projeto. O governo federal não se movimentou e o governo do estado estava criando alternativas para isso. Isso está lá ainda, continua na infraestrutura, e isso prejudica muito aquela região ali, Jorge. É uma coisa que isso precisa acabar, porque isso está travando o desenvolvimento da nossa querida Santa Catarina. Então, assim, faria tudo de novo, mudaria algumas estratégias, e quero dizer que sim, eu tenho intenção sim, se tendo oportunidade de ser candidato e bem representar a população da nossa cidade e o Vale do Itajaí. Daqui a 2 anos temos eleições, né? É um pleito municipal. Podemos ver o nome do senhor aí? Pode ver o nome sim. E eu conheço a cidade, sei que estou falando. A gente já, quando pôde atuar no serviço, né, quando a gente atua, a gente criou medidas para facilitar a vida das pessoas, que é a nossa obrigação, não é favor nenhum. E com certeza, no ambiente de decisão, a gente pode melhorar a vida das pessoas sim. Tá certo. Secretário, obrigado pela participação do senhor bom, aqui. Jorge. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo aqui, Itaberá Obrigado. Bandeirantes, Obrigado. né? O senhor tem canal aberto aqui quando precisar. Claro. Estamos sempre à disposição. E eu quero pedir a oportunidade para ti, Jorge, para toda a equipe da Itaberá, para a gente divulgar aqui as ações da prefeitura. Sempre. Não sempre. só as ações de eventos, mas sim também os diversos serviços que a população precisa saber. E a Rádio Itaberá com certeza contribui para boa informação e cada vez mais longe na cidade. Obrigado. Um abraço, estamos chegando no final de semana, um ótimo final de semana para o senhor. Igualmente para ti e para toda a equipe. Obrigado pelo carinho do convite. 11 horas já, 11 horas, o tempo passa rápido, né? Quando o papo é bom. 11 horas e 2 minutos, Itaberá Bandeirantes, estamos na boca do povo, voltamos já já.